É isso aí, queridos. Estamos em mais um podcast. Hoje é o nosso quarto capítulo do nosso podcast Douglas Xavier Palestrante. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, olha, não joga essa oportunidade fora. Eu quero pedir que você, além de se inscrever no nosso canal, já pegue os vídeos que já estão lá e já compartilhe. Compartilhe com quem? Com seus amigos, com seus inimigos. Aquela pessoa que está te devendo e que você sabe que não vai pagar, é exatamente para essa pessoa que você tem que compartilhar o nosso podcast. Nós temos coisas interessantíssimas, são aulas que vão realmente ajudar demais a turma que vai poder assistir e vai estar aprendendo. Olha, hoje não vai ser diferente. Eu estou aqui com duas feras, porque hoje vamos falar de vários assuntos que, com certeza, se você assistir até o final, você vai aprender e muito. Olha, hoje eu estou com o pastor Ailton Bezerra. Pastor Ailton Bezerra, além de pastor, é professor, é palestrante, é professor de filosofia, é psicanalista. Olha, é muita coisa. Além de mais, é escritor também. Verdade. Pastor Ailton Bezerra, muito obrigado. Beleza. Obrigado por sua presença aqui. E hoje nós vamos conversar bastante aqui. Beleza, vamos lá, vai ser bom. Parabéns, Douglas, aí pelo podcast. É Douglas Xavier, palestrante. É isso aí. Um excelente palestrante. E eu tenho certeza que os temas aqui vão ser especiais. Além do pastor Ailton, eu tenho aqui o meu ex-melhor amigo, pastor Jorge Lacerda. E por que ele é o meu ex-melhor amigo? Porque ele decidiu que o melhor amigo dele agora é o pastor Ailton Tá com ciúme já? Bezerra. Nem começou o programa. Aí, isso aqui não foi nem ato falha. Aí, foi um ato Meu Deus. Eu sei que isso é verdade, porque era só eu e ele verdade, e eu. agora... Aí depois o Ailton Bezerra entrou na parada e ele me esquece completamente. Então agora ele é o meu ex-melhor amigo, tá com a vaga aí. Meu Deus. Eu vou colocar essa situação. Mas ele se redimiu, cara. Olha só, meu coração tem espaço para todos. Isso aí. Meu coração é grande. Pastor Jorge Lacerda, hoje vamos contar a história. O homem que de soldado foi a coronel. Olha, uma história realmente muito interessante. Mas pastor Jorge Lacerda, além de ser pastor, ele é professor, é capelão, é escritor. E olha, nós temos muita coisa para conversar hoje, Lacerda. E eu queria te dar as boas-vindas, agradecer aí a sua presença. Boas-vindas, mais ou menos, porque como é que é? Ex-amigo? Ex-melhor amigo. Por sua própria opção, Lacerda. Gente, hoje nós vamos falar sobre assuntos que todos nós somos pastores e é difícil a gente não falar sobre esse assunto. Pastor Ailton. Pode mandar. Já sofreu ingratidão? Ah, com certeza. A ingratidão ela é terrível, né? Na verdade, a ingratidão é inerente à natureza pecaminosa. Ela é inerente ao ser humano. E se formos para a teologia paulina, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então ele não diz por tudo, mas em tudo, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Tem muita gente que tem lapso de memória hoje, né? As pessoas estão conversando, daqui a pouco, e o que eu estava falando mesmo? E o lapso de memória está ligado a SPA, Síndrome de Pensamento Acelerado. E eu tenho dito que as pessoas estão tendo um lapso de amnésia coletiva espiritual. Esquece de tudo que Deus fez por ela e também do que nós fazemos pelas pessoas. Paulo ficou tão dramático para ele que ele falou, olha, fulano me abandonou, amando o presente século e tal. Pessoas foram ingratas no ministério de Paulo. E conosco não é diferente. Jesus sofreu ingratidão por demais. Inclusive, há um texto clássico, quando os leprosos, 10 e apenas um, segundo um evangelista Mateus, fala de um, outro fala de 2, mas independente, um retorna para agradecer, os demais não retornam. E curioso que na gratidão tem milagre. Sem gratidão não tem milagre. Quando Jesus vai multiplicar pães e peixes, ele antes de multiplicar, ele agradece. Então, às vezes, o cara está recebendo um salário pequenininho e ele está reclamando. Então, não tem milagre. Se eu não agradeço, eu não vivencio aquela emoção positiva. Então, essa ingratidão é um lapso de memória. Você é pastor, já ficou numa igreja há 30 anos, eu já estou fazendo 20, lá você deve estar com uns 35. 30. Então a gente vive muito essa realidade. Acabei de sofrer um processo
processo de ingratidão agora. Verdade. Não fique com trauma que eu tenho um psicanalista. Então aqui resumindo, pertinho de você. mas isso é inerente à natureza pecaminosa, é o ser humano. O ser humano às vezes é ingrato, né? Você ajudou a pessoa, daqui a pouco você olha e caramba. Então eu tinha um amigo que não pertencia à fé cristã, tinha nada a ver com a gente, ele falava assim, nunca faça nada esperando de alguém alguma coisa em troca, nunca, Mas é porque difícil. você vai se decepcionar. Não, é difícil, mas deve ser esse sentimento. Se não for, nós vamos sempre sofrer. Tá certo. E aí, o que você pensou? Eu tô Esse sofrendo. Eu tempo... esperava pelo menos a reciprocidade da amizade, mas agora... Foi logo assim na cara no programa, né? Vai ter que ser agora mudar o tema, vai ter que ser perdão. Eu te perdoo. Eu te perdoo, fica tranquilo. Não sofro com isso, porque Quando eu acabar tenho... o programa, ele paga o café. Eu ia sofra trazer com um isso, chocolate, não Lacerda. deu tempo. Não sofra com isso, que eu tenho na minha agenda uma relação de telefone de psicólogos, psicanalistas, que pode começar mesmo, já uma eu mesmo, pode botar terapia, eu na- uma terapia com você. Mas fala comigo, nesse período todo de vida, não somente ministerial, mas eu sei que no militarismo você também ajudou tantas pessoas, como é que você lidou com essa questão da ingratidão? A ingratidão é inerente ao ser humano, lamentavelmente, mas se a gente fizer alguma coisa esperando, a gente sempre espera algo, pelo menos um agradecimento, é mais do brasileiro, né? O brasileiro tem aquele negócio de, como forma de agradecer alguma coisa, nem que for um mimo, uma palavra, é importante para o brasileiro, é diferente do europeu, é diferente do pessoal dos Estados Unidos que faz, por exemplo, uma benécia que deveria ser normal para outra pessoa, não espera nada em troca. O brasileiro, se você não disser um obrigado, ele fica com o sentimento, ai, por que eu fiz tanto e agora me doei tanto e a pessoa nem reconheceu o que eu fiz. Então tem a questão cultural do povo brasileiro que também tem uma questão sentimental. Eu acho que veio dos índios, isso aí. Né? Não veio nem do povo europeu, né? Que a gente é tudo misturado, africano, indígena e tal. E aí essa questão de agradecimento é importante. A gratidão é muito importante. A ingratidão, muitas vezes, é inerente. Tem pessoas que são ingratas não porque elas querem. Ou então o sentimento que a pessoa está recebendo acha que é algo ingrato e às vezes não é. Eu, quando era mais novo, era adolescente, eu ficava Isso faz chateado. tempo, né? Pouco Faz tempo, né? Faz tempo. Pouco tempo. Minha careca mostra, né? Pouco tempo. Mas o que eu fazia? Eu cumprimentava as pessoas, conversava com as pessoas, eu fazia alguma coisa, e às vezes eu passava pela pessoa na rua, ela passava direto por mim, eu falava, ué, o que aconteceu? Tá com raiva de mim? O que houve? Não. A pessoa, ela tinha um foco, às vezes não me via, né? E eu ficava com aquele sentimento. Então, eu acho que a questão é importante. A gratidão vem de Deus, e ela não é um sentimento só, é um ato que vai mais além do que aquilo que você está sentindo. Então, muitas vezes, você não precisa externar a gratidão, mas seus atos falam muito mais alto. Então, externe a gratidão através dos atos e atitudes, que é o mais importante. Ou seja... Não é só no meio cristão, é para o ser humano. Os vídeos que mais dão resultado na internet, pode ver aí, são aqueles que mostram pessoas fazendo algo em prol do outro bom, com uma reciprocidade. E aquilo vai o quê? Se espalhando. Então, como a questão da ingratidão, ela flui mais rápido, parece que tudo que é ruim, parece que vai mais rápido, a gratidão também tem esse efeito. Quando a gente é grato por algo que alguém nos fez, né? Por exemplo, eu sou grato por um sargento do exército que me serviu de espelho. Através dele, eu sem pai, sem nada... eu falei assim, o que eu vou ser? Eu vou ser sargento do exército porque ele me ajudou. Então ele serviu para mim de espelho. Sou grato eternamente, até hoje eu sou grato. Agora, estou lá pertinho dele? Não. Estou lá toda hora telefonando para ele? Não. Mas eu tenho o maior respeito e gratidão a ele porque ele me ajudou no momento que eu precisei. Então, eu queria só fazer um comentário. Ele acabou desdobrando o tema em vários gomos, né? Certo. Uma questão histórica, ele trazia a questão dos indígenas e tal. Agora, e uma questão também que ele trouxe interessante, que em Lucas 17... Jesus vai dizer o seguinte, do reconhecimento, né? Você preparou tudo, sentou com o servo, ou melhor, preparou tudo o senhor e comeu depois. Ele fala, servo, o sentimento é, sou inútil, só fiz o que tinha que ser feito. Serviço. Que foi uma outra questão que se levantou. Mas a pergunta do Douglas, para mim, ela tem um viés mais nessa linha, né, de pessoas que são ingratas, não porque a questão de um sentimento de não reconhecer ou reconhecer, mas a ingratidão em si, ela foi beneficiada, igual você é grato, você lembra, você com certeza já deve ter remetido essa pessoa em algum momento da história a gratidão, mas não tem como você ficar remoendo a vida toda, isso aí eu já entendi. Aí vira escravidão, vira escravidão, já não é gratidão, é isso aí.
Então, eu passei por uma situação em que muitas vezes nós temos o desejo de parar de fazer O bem. de ajudar as pessoas, exatamente pelo acúmulo de ingratidão, né, ingratidões, né, que você acabou tendo que vivenciar. E por mais que você entenda que isso pode ser inerente, de certa forma, ao ser humano, fica dentro de você uma questão inaceitável. Você fica perguntando como pode o homem ter a capacidade de, parece que, não perceber ou não ser sensível àquilo que você fez para ela. Mas aí tem o outro lado, quando você fica diante dessa guerra toda, você começa a ouvir, você começa a sentir vontade, a mesma vontade que muitas pessoas sentem e falam. Quer saber uma coisa? Eu não vou mais fazer, não vou mais ajudar ninguém, não vou mais ser legal com ninguém. Muitas pessoas passam por isso. E aí a gente fica diante daquela situação de obedecer ao nosso sentimento, às nossas dores, ou obedecer à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, Tiago 4,17. comete pecado. Então, mas eu vou tirar aqui do viés evangélico, Por isso do que viés... é ato, né? Por isso que é ato em vez de sentimento. Eu vou tirar aqui do viés evangélico, do viés religioso, porque eu conheço muitas pessoas que não frequentam a igreja evangélica, não frequentam a igreja católica, e são pessoas boas, Sim. que ajudam o próximo, porque eu não sei se é uma questão cultural, uma questão familiar, mas uma coisa eu aprendi na vida, que quando você faz o bem a alguém, você consegue fazer um bem maior ainda a você mesmo. Sim. E é exatamente esse o sentimento que sempre está guiando a minha vida para que eu possa... Eu não queira ser a outra pessoa. Eu preciso ser eu mesmo. Aquilo que eu desejo é da minha natureza. Eu fui colocado aqui por Deus com a missão e eu posso ajudar pessoas. Como é que eu vou deixar de ajudar as pessoas? Simplesmente porque as pessoas não responderam com gratidão àquilo que eu fiz para elas. É porque a crise dá aqui, o atributo da espiritualidade, ela não é inerente a religioso. Ela não é inerente ao ateu, o crente, o cretino. O atributo da espiritualidade é inerente ao ser humano, né? Jung vai dizer que o sentimento mais primitivo da raça humana é o sentimento religioso, ou seja, a religião ela é inerente ao ser. Todavia, independente dele crer ou não crer, dele ser ateu ou à toa, não importa. Então, o atributo da espiritualidade, como hospitalidade, amigo, parceria, ser alguém do bem, ser alguém gente boa. Tem mudado, sabe por quê? O pessoal está dando hoje mais atenção aos animais do que ao ser humano. É verdade. Até a legislação agora ampara mais os animais. Se você matar uma pessoa, você não vai preso. Sim. Se não for pego em flagrante. Se você fizer maltrato animal, você vai. Então, mas isso é outro debate. Mas o que acontece? O atributo Está mudando, não está? Então, mas o atributo da espiritualidade ele é inerente ao ser humano. Então, independente se ele diz professar fé ou não professar fé nenhuma, vou repetir de novo, hospitalidade, companheirismo, amizade, ser um cara do bem, uma pessoa legal, está até ligado aos tipos de inteligência, né? Quando você vai para a inteligência, as múltiplas inteligências, vai para a inteligência interpessoal das relações humanas, tem gente muito melhor de se relacionar do que um religioso. Porque tem religioso que é chato, nojento, fofoqueiro, egoísta, como é que é o nome? Soberbo, e vai embora. E aí o sociopata, inclusive na Bíblia tem um sociopata lá, o Diótrefes, que eu falo que é o idiota. Ou seja, está lá na segunda carta de João. Então, na verdade, Douglas, o que acontece? É isso que cria confusão, porque você vai lidar com uma pessoa que não professa a mesma fé que você, mas ela é muito melhor de lidar do que um cristão e, às vezes, um líder religioso. Então, talvez essa é a maior crise que as pessoas e nós enfrentamos. E por que isso acontece? Porque é o ser humano está dentro dessa... É isso aí. Então, se nós não tratarmos a questão psíquica, a construção do indivíduo, nós vamos ter um bando de gente liderando, e é o que dizia o saudoso amigo, né, do grande debate aí com a gente na rádio, Paulo César Lima dizia que uma liderança patológica era uma audiência patogênica. Então você vai ter um monte de doido orientando doido, seguindo doido e vamos embora. E todo mundo achando que está certo. Uma coisa que eu tenho percebido, você fez citação dos 10 leprosos que eles chegam para Jesus e pedem misericórdia.
E nós sabemos que os leprosos, daquela época, naquele momento, viviam uma situação bem pior do que do momento atual. Tinha cura e ficava fora da sociedade. Eles eram completamente excluídos. Eles ficavam numa situação igual aquele camarada, me parece que ele ficou 38 anos esperando a cura, estava no tanque de Betsaida. E ele estava lá. E ele falou assim, eu não consigo Que alguém me joga lá. mergulhar porque Era o jogo da sorte. a minha doença é porque eu sou aleijado. E tem o cara que é cego, ele consegue andar, e ele mergulha, ele escuta ó, o barulho, pum! Mas o cara, ele se arrasta. Ele passou lá 38 anos. E a questão é, tu imagina 38 anos... Enganado. O camarada acreditando num possível momento onde a vida dele vai mudar. E de repente, chega alguém, Lacerda, perto dele e fala, eu vou mudar a sua situação agora. A sua situação agora. E aí eu tô querendo entrar nessa questão, porque assim como os 9 ex-leprosos, porque até aquele que voltou para Jesus não era mais leproso. É um ex-leproso. Porque ele foi E abençoado aqui, 2 vezes. aí eu pergunto pra você, pô, olha só como é que é o dízimo. Foi o dízimo que voltou.